Pilotos, mecânicos, máquinas na pista. Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no tradicional e perigoso circuito de rua, onde o último vencedor foi Gilles Villeneuve. Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Vamos torcer por Nelson Piquet, que precisa da vitória para entrar na briga pelo bicampeonato. Narração Galvão Bueno. Comentários Reginaldo Leme. Ao vivo, com exclusividade. Largada neste domingo, 10h30 da manhã. Oferecimento DT 180 Trail. Para você viver um incrível mundo novo. E Yamaha, o seu jeito de ir. Dilejac Vinho. Para viver e acontecer. Bife Cristal, a bife que você sempre usou, a bife Cristal de sempre. De Marlboro, sabor especial, homens especiais. Venha para o mundo de Marlboro. Jardim, para viver e acontecer. Bom dia, amigos da Rede Globo. Você tem imagens ao vivo do Principado de Mônaco, circuito de rua de Monte Carlo, para a 40ª edição do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982. Sem dúvida alguma, a maior festa do automobilismo internacional. Mas este ano o circo da Fórmula 1 ainda um pouco traumatizado pela recente morte de Gilles Villeneuve, 15 dias atrás, nos treinos de classificação do Grande Prêmio da Bélgica. Porque Gilles Villeneuve foi o último vencedor aqui em Mônaco. Ele venceu o Grande Prêmio de 1981 e aqui morava Gilles Villeneuve. Você tem aí o grid de largada. René Arnoux, pole position, depois Ricardo Patrese, Bruno Giacomelli, Alain Prost, Didier Pironi, Keck Rosberg, Andrea De Cesaris, Derek Daly, Michele Alboreto, John Watson, Nigel Mansell, Nick Lauda, Nelson Piquet na 13ª posição, ele que corre com o carro turbo cheio de problemas, Manfred Wilkenrock, Hélio De Angelis, Eddie Cheever, Brian Hampton, Jacques Lafitte, Max Surer e Eliseu Salazar. Max Surer e Eliseu Salazar na 10ª fila, os dois últimos classificados, já que apenas 20 carros largam no Grande Prêmio de Mônaco, diferente das outras corridas onde 26 carros alinham no grid de largada. Os brasileiros Chico Serra e Raul Boesel ficaram fora desde a quinta-feira num treino às 8 horas da manhã, numa pré-classificação, porque apenas 26 carros poderiam treinar os pouco mais de 3 quilômetros do circuito de Monte Carlo em Mônaco. Uma prova muito importante, um campeonato equilibrado que tem Alain Prost como líder, 18 pontos, John Watson tem 17. E aí vão os carros para a volta de apresentação, para a volta de aquecimento do pneu. Nelson Piquet. Nós dizíamos, Alain Prost é o líder do campeonato, 18 pontos, John Watson tem 17, Keck Rosberg 14, Nick Lauda 12, Alboreto e Pironi tem 10. Depois dois que não correm mais. Reutemann, que abandonou a Fórmula 1, e Gilles Villeneuve, que morreu. Os dois 6 pontos. Hélio De Angelis tem 5, Patrese, Arnoux, Nigel Mansell e Eddie Cheever tem 4, Jean-Pierre Jarier tem 3, Eliseu Salazar, Manfred Wilkenrock, Nelson Piquet 2 e o brasileiro Chico Serra fecha em 18º lugar na tábua de classificação com 1 ponto, conquistado no 6º lugar do Grande Prêmio da Bélgica, a última etapa. Serão 76 voltas de muita emoção. Um total de 76 voltas no Grande Prêmio de Mônaco de 1982.
Um grande prêmio que ainda não teve para os brasileiros o sabor de comemoração de uma vitória. Emerson várias vezes teve chance, não conseguiu vencer em Mônaco. Nelson Piquet, no último ano, foi pole position, liderou, mas errou e bateu. E perdeu a chance de conquistar a primeira vitória para o Brasil em Mônaco. E hoje fica difícil, porque ele tem um carro cheio de problemas, voltando a correr com a Brabham, com o motor turbo da BMW, larga na 13ª posição, e é muito difícil achar um ponto de ultrapassagem aqui em Mônaco. Mas mesmo assim, vamos torcer. Tudo acontece na Fórmula 1, principalmente em Mônaco. O autódromo, um circuito de rua altamente seletivo e terrivelmente desgastante e difícil para a máquina e para piloto. Aí vocês acompanham o S da piscina. E nesta volta de apresentação, os carros que saem ali do S da piscina e vão para a curva da Rascas. Uma curva muito fechada à direita, essa aí, que vai dar acesso à reta dos boxes. Mas da saída da Rascas, antes da entrada na reta dos boxes, ainda existe uma chicane. Essa aí. E aí sim a reta dos boxes, que não chega nem a ser uma reta. Com os carros para o posicionamento definitivo no grid de largada. Mais alguns instantes e começa a emoção maior na primeira das 76 voltas do Grande Prêmio de Mônaco Fórmula 1 1982, exclusivo na Globo. René Arnoux em pole position, Ricardo Patrese a seu lado. Na segunda fila, Giacomelli e Alain Prost, depois Pironi e Rosberg. Nelson Piquet está na 7ª fila, na 13ª posição. Luz vermelha acesa. Atenção para a largada. René Arnoux, Patrese tenta forçar. Uma ponta, René Arnoux. René Arnoux em primeiro, Giacomelli em segundo. Aí é muito difícil. Na curva Sandevaux, a primeira curva depois da largada. E felizmente nenhum acidente na largada, o que não é normal em Mônaco. Primeiro Arnoux, segundo Giacomelli, terceiro Ricardo Patrese. São os 3 primeiros colocados. E aí vai Arnoux pela primeira vez para a curva Luz, antiga curva da Gare, curva de mais baixa velocidade na Fórmula 1. Agora a entrada do túnel. Arnoux, Giacomelli, depois Patrese, os 3 primeiros colocados. Já saindo do túnel, René Arnoux. Vejam a velocidade com que ele vai passar na chicane. Arnoux, Giacomelli, Patrese, Prost, Pironi, Andrea de Cesare. Esses os primeiros colocados. E já abrindo uma grande vantagem René Arnoux para Giacomelli, que abre uma ótima vantagem para Ricardo Patrese em terceiro. Alboreto logo atrás de Cesare e Keck Rosberg atrás de Alboreto. Vamos conferindo os primeiros da primeira volta. René Arnoux passa em primeiro. Depois, Giacomelli. Patrese sendo ultrapassado por Alain Prost. Portanto, Prost, Patrese, Pironi, Cesare, Alboreto, Keck Rosberg. Colocados. Vamos conferir daqui a pouco a posição de Nelson Piquet na primeira volta. Percebam que Alain Prost já está à frente de Ricardo Patrese, que já passa a ser atacado por Didier Pironi. Já ameaçada a 4ª posição de Patrese, companheiro de equipe de Nelson Piquet. Aí passando o Alain Prost. Patrese. Carros no túnel na segunda volta. Serão 76 voltas no Grande Prêmio de Mônaco. Vejam o Pironi já atacando bastante a Ricardo Patrese, lutando pela 4ª posição. Pironi que largou em quinto e permanece em quinto. Arnoux largou na ponta, abriu vantagem e foi embora. Patrese, Pironi de Cesare. Depois Alboreto. Logo atrás Rosberg.
Ao final da segunda volta, vamos ver a posição de Nelson Piquet. Passaram os 15 primeiros e não passou Nelson Piquet. 18ª posição para Nelson Piquet. Ele largou na 13ª posição, não largou bem, perdeu várias posições, está em 18º lugar Nelson Piquet. Só 20 correndo, quer dizer, só 2 atrás do Nelson Piquet. A ponta já com certa folga de René Arnoux. Reginaldo Leme, sua primeira participação na análise dessa largada de mais um sensacional Grande Prêmio de Mônaco. É realmente uma corrida muito difícil essa para Piquet, e ele já sabia disso desde os treinos. Ele fez uma opção dentro da equipe. A equipe teria que obrigatoriamente usar o carro turbo com um dos 2 pilotos. Piquet preferiu usar, mesmo que isso sacrifique a sua luta por um bicampeonato, mas ele está acreditando no futuro do motor turbo, um futuro ainda próximo, ainda esse ano no final do campeonato, mas principalmente no campeonato de 83. Então ele achou e concluiu que se ele continuasse treinando com o motor Cosworth, correndo com o motor Cosworth, como está Patrese, de nada serviria isso para um futuro próximo na Fórmula 1, pois ele é um dos que acredita realmente que o futuro está nos motores turbo. Quanto à corrida, não chega a ser surpresa o rendimento de Arnoux sem carro turbo no primeiro, porque, na verdade, levando-se em conta que Villeneuve ganhou essa corrida no ano passado, o turbo passou a ter um rendimento bom em Monte Carlo. O carro que não tem aqui a reta que ele necessita tranquilamente, que ele necessita em todas as pistas para vender mais, ele tem pelo menos um grande torque logo que sai da curva, não na saída em si, mas logo que sai. Então é possível conseguir-se um bom rendimento de um carro acertado, como está a Renault. Não é o caso, por exemplo, da Brabham, que ainda enfrenta graves problemas para acertar um carro que ela, numa tecnologia que ela ainda não conhece ao nível de Renault. Arnoux é o primeiro, Giacomelli o segundo, Prost o terceiro, Patrese, Pironi, De Césares, Alboreto e Rosberg, os 8 primeiros. Nelson Piquet melhorando, subiu da 18ª para a 16ª posição, depois da terceira volta no Grande Prêmio de Mônaco. Aí vem René Arnoux para completar mais uma volta, já abrindo uma ótima vantagem para o segundo colocado. Vamos marcar a diferença de Arnoux para o segundo. Passou René Arnoux. Ficamos no aguardo do segundo colocado nesta altura, que já é Alain Prost. 6 segundos e 62, Alain Prost em segundo, em terceiro Giacomelli, em quarto Patrese, em quinto Pironi, em sexto De Césares, em sétimo Alboreto, oitavo Keck Rosberg, nono Michael Mansell, décimo Derek Daly. Na passagem da quarta volta, os 10 primeiros colocados. E aí vai René Arnoux. Aí você tem o replay da ultrapassagem. Da ultrapassagem de Alain Prost em cima de Bruno Giacomelli. Quando o Prost passou para a segunda posição, que nós anunciamos agora há pouco. Nelson Piquet continua em 16º. Aí a diferença, 6 segundos e 63 centésimos de René Arnoux para Alain Prost. Uma dobradinha da Renault na ponta. Arnoux em primeiro, Prost em segundo. Esses da piscina para o líder René Arnoux. Agora vai aparecendo o Alain Prost, que passou e despachou o Bruno Giacomelli. Giacomelli que ficou, Patrese é o terceiro, Pironi o quarto, depois De Césares. Já ficando, portanto, Bruno Giacomelli. Aí Ricardo Patrese, o abraço ao número 2, ele que corre com o motor Ford Cosworth convencional. Logo atrás dele você vê que o quarto e De Césares o quinto. O quinto aparece lá na subida Alboreto. A melhor briga do momento entre Ricardo Patrese e Didier Pironi, valendo a terceira posição do Grande Prêmio de Mônaco.
Tentativa de Pironi, fechou a porta para trás. Da curva Mirador. Agora para a curva do Hotel Love. Aí para Treze, na entrada do túnel. Pironi de Césares. Aí o Bruno Giacomelli. Que nós dizíamos foi ultrapassado pelo Alain Prost e de repente ficou no circuito. Apenas agora chegando aos boxes. 5 voltas completadas de um total de 76 no Grande Prêmio de Mônaco. Ainda briga pela terceira posição entre Ricardo Patrese, Didier Pironi e André de Césares. Uma Brabham, uma Ferrari e uma Alfa Romeo. Eles estão na curva da Rascate e o Argus já completou mais uma volta. O mesmo acontecendo com o Alain Prost. E só agora Patrese vai completar a sexta volta. Pironi, de Césares. Terceiro, quarto e quinto colocados respectivamente. Bruno Giacomelli está fora da corrida. Conversa com o Gerardo Carruge, que é o chefe da equipe, está fora da competição. Bruno Giacomelli. Vai acontecer nessa corrida aqui um fato inédito. Antes de serem completadas as 10 primeiras voltas, o líder, o René Arnoux, e o segundo colocado, Alain Prost, já terão encostado no terceiro, no bloco que vem logo atrás dele. Que é o de Patrese, Pironi e André de Césares. Realmente incrível o rendimento das Renault Turbo, pelo menos até o momento. Aí Ricardo Patrese e Pironi de Césares. Consegue abrir uma certa vantagem Ricardo Patrese. Passa pela chicane. Curva Massenet. Os S's da piscina. Aí na curva de baixa, Pironi e de Césares conseguem encostar em Patrese. 6,87, aumentando, portanto, a diferença de René Arnoux, que é o primeiro, para Alain Prost, que é o segundo colocado. Patrese e Pironi. Agora parte para o ataque de Didier Pironi em cima de Ricardo Patrese. Qualquer possibilidade de ultrapassagem. Vejam bem. Ele se aproxima na curva Mirador. Mas aí, por mais que retarde a freada, não tem nenhuma chance de ultrapassagem na curva longa. E você tem na imagem o Keck Rosberg também atacando a Michele Alboreto. Eles lutam pela sexta posição. A entrada da chicane. Pironi chegando. Depois da curva da tabacaria, os S's da piscina. E é muito grande a vantagem de René Arnoux e Alain Prost para o terceiro colocado, que é Ricardo Patrese. O Arnoux já passou por aqui. Na reta dos boxes. Prost. Vejam bem, reparem a diferença. E só agora passa o Patrese. Nelson Piquet na 15ª posição ao final da 8ª volta. Ele que largou em 13º, caiu para 18º e agora está em 15º. E o Arnoux continua aumentando a diferença para Alain Prost, 7,45. Você vai vendo aí uma constante em Mônaco. O carro consegue andar juntinho do da frente, às vezes até com o melhor rendimento, mas não consegue achar um ponto de ultrapassagem. Reparem que sempre, depois da curva longa, que é aquela mais fechada, aquela quase voltando para o ponto de partida, por ter um carro mais leve no início da corrida, o Patrese consegue abrir um pouquinho.
Depois eles entram numa parte de maior velocidade e aí o Pironi encosta de novo. Mas encosta, mas não o suficiente para ultrapassar. Aí que o Pironi começa a encostar. Depois dos S's, ele acelera fundo e tenta chegar no Patrese. Mais uma vez a curva na rascada. E aí voltamos com o René Arnoux. Reparem que a diferença de René Arnoux, primeiro colocado, para Ricardo Patrese, terceiro colocado, que você acompanhava até agora há pouco, já é de 21 segundos. Em apenas 9 voltas, ou seja, Arnoux é mais de 2 segundos. Ele é mais rápido, mais de 2 segundos por volta do que Patrese, Pironi e André de César. E aí vai o líder da prova, René Arnoux, por pole position. Ele marcou 1 minuto 23 segundos, 28 centésimos para o grid de largada. Aí vai René Arnoux na sua 10ª volta. Corre inteiramente isolado no circuito de Monte Carlo. Mas por pouco tempo, hein? Mais algumas voltas e ele vai começar a achar trânsito pela frente. Aí vai Arnoux. Nelson Piquet continua na 15ª posição. Apenas um abandono até agora, o de Bruno Giacomelli. Os 20 carros que largaram. Completou mais uma volta. De número 10 entrou pela 11ª, René Arnoux. O mesmo já aconteceu com Alain Prost. Enquanto você vê aí o Arnoux, Patrese, Pironi, De Césares, Alboreto e Rosberg também completam a volta de número 10. E aí vai, correndo solto o René Arnoux. E seria bom essa altura, se acompanhei Arnoux, Prost, Patrese, Pironi, De Césares, Alboreto, os 6 primeiros colocados. Depois da 10ª volta, estamos na 11ª. Nelson Piquet acaba de ganhar uma posição, passou Ed Schiffer, está em 14º. Será bom os senhores terem uma ideia da dificuldade de conduzir um carro em Mônaco. Nós temos aqui, ao nosso lado, Roberto Fux Moreno, uma das grandes expressões do automobilismo brasileiro atualmente na Europa. Ele ontem correu a Fórmula 3, a principal prova da temporada na Europa, e foi o 5º colocado. E ele conversa agora com o Reginaldo Leme. Aqui está Pulpo Moreno, que depois dessa excelente corrida que ele fez na Fórmula 3, está aqui, teve até agora há pouco, antes da largada, conversando com o Piquet, e poderia explicar, inclusive, para quem está... explicar melhor o porquê o Piquet fez essa opção de correr com o turbo, Moreno. Bom, a opção não foi do Piquet, e sim da BMW, que precisa desenvolver esses motores e tem interesse na Fórmula 1. E se eles não correrem com o turbo, nunca que eles vão chegar a um acerto completo para que possa vencer uma prova. Eles precisam disputar uma prova na realidade para conseguir o know-how que a Renault e que a Ferrari já tem para poderem disputar pelo primeiro lugar de novo. Moreno, você explica aqui em Mônaco uma diferença de rendimento tão grande entre o turbo da Renault e também o turbo da Ferrari, que anda bem, e o turbo da Brabham? É justamente esse know-how que a Renault e a Ferrari já têm, que a BMW está tentando desenvolver. É simplesmente isso, é um know-how de corrida. Roberto Moreno, embora sendo ainda um piloto de Fórmula 3, muita gente já sabe, ele tem um contrato com a Lotus e ele é piloto de teste de Fórmula 1 da equipe Lotus. Moreno, você acha que teria possibilidade de alguma chance de você guiar ainda esse ano no Campeonato Mundial de Fórmula 1? Olha, acredito que no Campeonato Mundial de Fórmula 1 não, mas os testes vão ser progressivos esse ano e eu acredito e pretendo aprender muito com isso e estar em forma talvez para o ano que vem. Pelo contrato que você tem com a Lotus, se alguma outra equipe te convidar, você pode guiar? Bom, o contrato não me impede, é um contrato bem passivo e se alguma outra equipe tiver interesse em mim, eu acredito que o Chapa não irá me prender por deixar que eu aprenda
vai dirigir um carro de Fórmula 1 numa corrida que é inclusive interesse para ele. Que eu dirija em outro carro, pegue know-how e um dia eu tenho esse know-how para usar no carro da loja. Moreno, você está vendo aí o Pironi pressionando o Patrese e não consegue passar. Qual seria o ponto mais difícil de Patrese conseguir segurar Pironi? Qual é o ponto de maior que exige mais do piloto nesse setor? Olha, pelo que eu estou vendo, vai ser difícil ele segurar a Ferrari na reta dos boxes. A Brabham está um pouco devagar nessa reta em frente aos boxes e exatamente onde a Renault passou ele antes. Eu acredito que vai ser esse ponto que a Ferrari vai passá-lo. Ele não está mostrando bom desenvolvimento e acredito que ele vai ser ultrapassado pela Ferrari. Galvão Bueno. Portanto, vocês tiveram Roberto Pupo Moreno, uma das grandes expressões do automobilismo brasileiro atualmente, uma grande esperança para o futuro do Brasil na Fórmula 1. Ele atualmente corre de Fórmula Atlantique e de Fórmula 3 e com muito sucesso. Está sendo olhado com muito carinho por todos os chefes de equipe da Fórmula 1. 14ª volta, circuito de Monte Carlo, Grande Prêmio de Mônaco. René Arnoux é o primeiro colocado, Alan Prost o segundo, Patrese o terceiro, Pironi o quarto, De Césares o quinto, Alboreto o sexto, Nelson Piquet na 14ª posição. Vamos para a 15ª volta de um total de 76. Rede Globo na Fórmula 1. Voltamos com a imagem de René Arnoux. E agora a chegada de Alan Prost. Esse é o Arnoux, mais atrás o Alan Prost, que é o líder do campeonato. A chicane de entrada da reta dos boxes, aí onde o Pupo Moreno disse que o Patrese deve ser ultrapassado pelo Didier Pironi da Ferrari. Nessa freada aí da Sandevot, a curva que dá acesso à subida para a cidade alta, para a parte alta do circuito. Exatamente aí, o Hotel de Paris. Depois a curva do Cassino, que é essa tomada à direita. O mergulho para Mirabô, que é uma curva fechada à direita, exatamente aí. E aí vem a curva mais fechada e mais lenta da Fórmula 1. A antiga curva da Gari, agora chamada de curva 12. Uma maior aproximação em cima de René Arnoux. No túnel, onde eles adquirem muita velocidade. E vão para a chicane. Segundo o Alan Prost ali, usa-se uma quarta e pode entrar 200 e sai na boa. Quer dizer, o Prost falou isso, né? Não, realmente é um circuito muito difícil. Para vocês terem uma ideia, olha o Arnoux virando na saída da piscina. René Arnoux rodou. Alan Prost vai chegar e vai passar. Alan Prost é o novo líder. Arnoux rodou, o motor parou, ele ficou parado. Num ponto difícil, o Patrese é o segundo, Pironi é o terceiro, De Césares o quarto. Todo mundo diminuiu, todo mundo encostou, Alboreto o quinto, Rosberg o sexto. Arnoux errou na freada, rodou, perdeu a ponta. Por enquanto está em sétimo. O sétimo colocado não passou, o Arnoux vai deixar o carro. Na sétima posição você vai ocupar a repetição. Vejam aí. No S da piscina. Na segunda perna do S da piscina. Quando ele tangenciou, o carro saiu, desgarrou, ele não conseguiu controlar. Atravessou na pista e aí o motor turbo parou. Ele ficou numa posição difícil, perdeu a ponta e perdeu a corrida. Alan Prost é o novo líder. Ele que é o líder do campeonato. Está voltando a pé para os boxes René Arnoux. O Arnoux fez realmente de tudo para segurar o carro. E ele teve, inclusive, vocês podem perceber no replay de novo, ele fez de tudo para segurar o carro. Ele conseguiu, inclusive, fazer com que a frente virasse numa posição boa para ele continuar a corrida. Que se o motor não morresse, ele poderia ter continuado. Veja bem no replay, ele fazendo de tudo para segurar. A frente voltou novamente virada para o lado, a direção certa da pista, do traçado. Ele poderia ter continuado se o motor não tivesse. Mas essa é uma das dificuldades que eu estava dizendo sobre essa pista.
além do câmbio, que se muda 27 vezes em cada volta, há um problema sério de freio, que provoca também um desgaste do motor. Vocês viram que qualquer erro é difícil uma correção. E ele ainda teve sorte de não bater, de não ficar atrapalhando, atravessado na pista, atrapalhando o fluxo normal. E aí sendo retirado o carro de René Arnoux. O Renault Turbo de número 16 sendo retirado. Está fora da corrida. René Arnoux, ele foi o pole position e ponteou até a 16ª volta. A vantagem de Alain Prost, primeiro, para Ricardo Patrese, segundo, é de 5 segundos e 71 centésimos. E depois, o Patrese tem 1 segundo e 40 centésimos de vantagem para Pironi, que é o terceiro. De César, que é o quarto, Alan Boreto o quinto, Keck Rosberg o sexto. Nigel Mansell é o sétimo, Derek Taylor o oitavo, John Watson o nono, Nick Lauda o 10º. Manfred Wilkenrock o 11º, Jacques Lafitte o 12º, Nelson Piquet o 13º. 13 primeiros colocados. Depois de 17 voltas, e aí vai o novo líder, Alain Prost. Mas agora já com a possibilidade de uma emoção maior, porque o Patrese está mais próximo de Prost do que Prost estava de René Arnoux. Vejam lá. E o Patrese que conseguiu desgarrar e fugir e abrir uma boa vantagem em cima de Didier Pironi. Então é a vez de Ricardo Patrese partir atrás de Alain Prost, que vai começar a achar trânsito na sua frente. E aí é que começa sempre a se complicar a vida dos ponteiros do Grande Prêmio de Mônaco. Porque ele vai ter que contar com a boa vontade, por exemplo, do Eliseu Salazar, que está à sua frente. Só se o Salazar facilitar para ele passar fácil. Vamos ver. Aonde ele vai alcançar o ATS que está à sua frente.